Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Lívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 20 de janeiro, terça-feira da segunda semana do Tempo Comum. Hoje a igreja celebra a memória do mártir São Sebastião. São Sebastião, que viveu há muitos anos, se não me engano, há 1200 anos atrás. Acho que foi isso que eu ouvi na igreja de São Sebastião. E ele levou o evangelho a sério, foi evangelizado, evangelizou outras pessoas e por causa disso sofreu o martírio. Ele era soldado, e aí onde ele estava, eles não aceitavam o que ele falava, e ele sofreu o martírio. Mas temos aí hoje a memória de São Sebastião, intercessor nosso, intercessor das causas, das pestes, das epidemias, das pandemias, nós vivemos aí, sabemos o que é isso. Então vamos contar com a intercessão de São Sebastião hoje, amém? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Bom dia, Espírito Santo de Deus, o que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho, está no livro de Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhe disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e o deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, Jesus passando por uns campos de trigo, era dia de sábado, tranquilos ali, talvez já tinham voltado da sinagoga, estavam indo para casa, sabe aquela alegria de jovem, de gente andando, amigos, conversando, rindo, brincando. Estavam com fome, passaram pela plantação de trigo, pegaram algumas espigas de trigo, alguns cachos de trigo, e talvez começaram a debulhar aquilo na mão, a comer. Eu nunca, nem sei como funciona, mas eu nunca vi uma espiga de trigo, ao vivo e a cores. Mas provavelmente deveria ter um sabor gostoso, O trigo cru, colhido ali, naquela hora ali. E eles fizeram aquilo porque estavam com fome, Não fizeram aquilo para poder estragar o trigal, jogar fora, arrancar para fazer. Não, se pegaram era para comer. E aí os fariseus, olha gente, isso é que é o problema. As pessoas tomando conta da vida do outro. Uma vergonha isso. Tomando conta da vida do outro. Eles observando o que os discípulos estavam fazendo. No evangelho de ontem, eles eram questionados sobre o jejum. Por que os seus discípulos não fazem jejum? Agora, por que os seus discípulos não guardam o sábado? Por que os seus discípulos... gente, isso cansa qualquer um. Jesus devia estar já entre aspas, desculpa a expressão, de saco cheio desse povo. Povo que não fazia nada, ainda ficava vigiando a vida dos outros. Vai caçar alguma coisa para fazer, vai pegar um texto para rezar, vai ajudar a varrer uma igreja, vai acolher uma pessoa de rua.
vai fazer alguma coisa, vai para o hospital visitar os doentes. Agora ficar tomando conta, preocupado com isso, tanta coisa para a gente se preocupar nesse mundo e as pessoas preocupadas com bobeira. Jesus falou com eles. Por acaso nunca leste o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Né? Vocês não sabem da história de Davi? Então quer dizer que Davi podia, mas os meus discípulos não. Ora, quem está aqui é muito maior do que Davi. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Deus, Jesus é o Senhor do tempo. Ele pode todas as coisas. Ele pode andar sobre as águas. Ele podia sair até voando se ele quisesse. Ele podia se transportar, né? Como é que fala quando a pessoa está num lugar e daí a pouco ele está em outro lugar? Jesus podia e pode qualquer coisa. Qualquer coisa. E eles ficavam só tentando encontrar, colocar dificuldade na missão de Jesus e colocar problemas, arrumar problemas. Mas só que Jesus, né, ele tem a palavra, né, na ponta da língua. Eles não... O que fazia mais raiva nesses fariseus, eu acho que eram as respostas na ponta da língua que Jesus tinha. E outra coisa, Jesus respondia a dúvida deles ou ao questionamento deles com outra pergunta. E agora? Não é? Não tem outras passagens que a gente vai ver que eles falam uma coisa e Jesus, eu só vou responder isso se vocês me disserem aquilo. Se a gente falar isso, eles vão falar aquilo. Tarará. Não é assim que Jesus faz? Jesus colocava eles contra a parede, porque eles não eram nada, 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 nada. Eles queriam ser, mas não eram nada. E Jesus, que é o Senhor de tudo, sabia muito bem, antes deles virem falar alguma coisa, Jesus já sabia que estava no coração deles. Quando desceram o paralítico pela maca lá, Jesus já não sabia do coração deles. Por que vocês estão pensando isso? Por quê? Para quê? Eu estou sabendo o que vocês estão pensando. Será que esse pessoal não tinha vergonha na cara, gente? Tem hora que a gente fica, sabe, aborrecido de ver umas coisas dessas. Bom, mas eu estou falando do evangelho, né? Hoje também acontece muito isso. O padre não pode fazer nada, quem está servindo a igreja não pode, quem está no banco fica só questionando, ninguém pega uma vassoura para varrer uma igreja, mas quando você toma a iniciativa de ir lá ajudar o sacerdote na equipe de liturgia, na equipe como ministro da Eucaristia, num movimento qualquer, lá, é a dona da igreja. Não, quer. Vamos ajudar? Muita ajuda que não atrapalha. Não é assim que faz o ditado? Então Jesus deu uma resposta para eles bem dada e calou a boca deles. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é o Senhor também do sábado. E Jesus, sendo o Senhor do sábado, ele podia e pode qualquer coisa. Só que aqueles fariseus ainda não tinham entendido. Isso era conversa para outra época, né? Porque eles ainda não tinham a cabeça, né, aberta para as coisas de Deus. Então, que hoje nós possamos, olhando para esses questionamentos dos fariseus, né, essa maldade. Eu falo muito isso, pessoa maldosa. Eu administro vários prédios, eu trabalho com administração de condomínios e sou síndica de vários prédios. E cada prédio tem um grupo de WhatsApp. E eu sei qual prédio e quem que é maldoso naquele prédio. Quando a pessoa faz uma pergunta para prejudicar o meu trabalho. Já faz sabendo que vai causar problema. É uma coisa simples. Era só me chamar no privado e falar comigo. Isso assim, é assim mesmo? Aconteceu isso assim? E eu vou falar, sim, aconteceu, não aconteceu, foi feito dessa maneira. Tá. Não, aí vai lá no grupo, escreve, semeia o joio para fazer com que o grupo fique todo infestado.
Aí eu tenho que ir lá, explicar, responder, que eu também não deixo para depois, né? Aí sim, aí acalma os ânimos. Mas eu já sei, eu conheço as pessoas. Não são todos, graças a Deus. De 0 a 10 eu tenho 1 ou 2 no máximo. Os outros todos, porque eu também trato ali, em cima da linha, em cima da pinta. Não dou mole. Eu trabalho, eu vivo disso, eu dependo disso para poder manter minha casa, minha vida, meus filhos, mas eu também não levo desaforo não, igual Jesus. Não levo não. Então a gente sabe quando a pessoa é maldosa, né? Mas enfim, os fariseus estavam usando de maldade contra Jesus. E Jesus deu uma cortada neles. Amém? Não vamos ser como fariseus, não. Vamos ser pessoas dóceis, pessoas compreensivas, pessoas amáveis, né? O mundo está tão cheio de maldade já. Entre nós não devia ser assim. Amém? Hoje, São Sebastião, que ele possa interceder por nós, pelo nosso país, pela nossa saúde, pela nossa casa. E eu me coloco na presença dele, pedindo também que ele venha com o seu olhar a meu favor. Agradeço já todas as pessoas que têm mandado mensagem, que estão rezando por mim. Estou fazendo uma bateria de exames aí e vamos confiar que Deus pode tudo, tudo, tudo. Amém? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se eu tiver alguma coisa, Deus é Deus. Se eu não tiver nada, Deus continua sendo Deus. Amém? Vamos continuar acreditando no Senhor. A dor é minha, mas o sorriso é das pessoas. Como dizia Monsenhor Jonas. O Senhor esteja com... Perdão. Nós estamos aqui reunidos e vamos terminar essa reflexão unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.